Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de modelagem matemática. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda e mestra em ensino de ciências e educação matemática. E na disciplina de modelagem nós vamos falar como, por quê e o que é essa modelagem matemática, né? Que é justamente o tema da nossa aula hoje. Que modelagem matemática é essa? Ao longo das nossas 6 teleaulas, nós vamos responder a essas 3 perguntas. O que é a modelagem? Por que fazer modelagem matemática? Como fazer modelagem matemática? Pensando nisso, as nossas aulas elas foram divididas da seguinte maneira. As 2 primeiras teleaulas nós vamos falar sobre a teoria, respondendo ao porquê, o que e como fazer modelagem matemática. Porém, a gente não fala sobre modelagem matemática sem fazer modelagem matemática. Então, nós também vamos fazer atividades que envolvem, né, essa tendência. Nós vamos realizar atividades que envolvem alguma situação da realidade e trabalhá-la de acordo com a modelagem matemática. Os temas das nossas atividades serão o desafio do balde de gelo, que é um desafio que aconteceu há um tempo no Facebook, é um desafio que teve uma grande disseminação nas redes sociais, não só no Facebook como no YouTube. O segundo tema será a temperatura do café e a garrafa térmica. O terceiro tema, o chocolate. Então, nós vamos estudar algo relacionado ao chocolate, que é aí uma comida que muitos nós gostamos bastante, né? Então, nós vamos estudar matematicamente essa situação. E, por fim, nós vamos falar sobre o horário de verão. Nessa situação em especial, eu trago um software para que nos auxilie a encontrar um modelo matemático, para que você veja a importância também do software quando a gente desenvolve atividades de modelagem matemática. Esses serão os 4 temas, né, que nós vamos trabalhar matematicamente e sempre pensando como que eu posso levar essas atividades para a sala de aula. E esse pensamento deve ser o que você deve ter desde o início da disciplina, né? Como que eu posso trazer a modelagem matemática para a sala de aula? Como que eu posso implementar esse tipo de atividade na minha prática docente? Então, é algo que você deverá refletir ao longo das nossas 6 aulas, né? Pensando já em você como um futuro professor que estará lá na sala de aula, terá que criar formas de trazer a atenção do seu aluno para as aulas de matemática e a modelagem nós vamos ver que é uma opção bem viável. Mas hoje nós vamos focar no que é essa modelagem matemática. Nós vamos entender de onde que ela surgiu. Será que ela surgiu da própria matemática? Será que ela surgiu da própria educação matemática? Da onde que veio essa ideia de usar a modelagem matemática? Nós vimos que podemos sim utilizar a modelagem na sala de aula. E nós vamos ver quem que teve essa ideia aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a modelagem matemática é algo estudado no mundo inteiro. Tanto aqui no Brasil, nós temos um movimento forte, temos vários pesquisadores que pesquisam a respeito dessa tendência e também internacionalmente nós temos vários pesquisadores, nós temos inclusive congressos, né, onde pessoas se reúnem para discutir a respeito. Então, ela é um movimento, né, não só brasileiro, mas também internacional, né? Ele não só nacional, mas também internacional. Então, nós vamos ver aqui no Brasil, quem que teve a ideia de levar isso para a sala de aula, né? E da onde que ele tirou essa ideia. Mas para que a gente entenda como que ele teve essa ideia, a gente precisa fazer um percurso histórico. Nós precisamos ir antes, né? O que será? Da onde que surgiu? O que que eles estavam preocupados quando faziam modelagem matemática? Essa e as perguntas que eu tenho no quadro são que nós vamos responder na aula de hoje. Acompanhe. No quadro nós temos os objetivos, então nós vamos falar o quê? O que é essa modelagem matemática? Fazendo esse percurso histórico, né, e entendendo a modelagem matemática, será que ela tem um entendimento na matemática, um entendimento na biologia, um entendimento na geografia? Será que ela pode ser utilizada nessas outras áreas do conhecimento? É isso que nós vamos ver na nossa aula. Em que áreas se utiliza a modelagem matemática? Observe que a primeira pergunta e a segunda pergunta, elas estão interligadas, né? Respondendo uma, nós vamos ter acesso à outra. E quando nós falamos em modelagem matemática, uma palavra nos vem à mente, que é a palavra modelo. Modelagem matemática está relacionada à ideia de modelo. Para isso, então, nós precisaremos descobrir o que é esse modelo. Como que a gente encontra um modelo? O que é um modelo? Será que um gráfico é um modelo? Uma equação é um modelo? Uma tabela é um modelo? O que é esse modelo matemático? E, pensando nessa ideia de modelo, nós vamos falar sobre os modelos de Malthus e Verhulst. E vamos ver o que eles explicam. Os modelos de Malthus e Verhulst, eles são considerados modelos clássicos,
quando nós falamos em modelagem matemática. Então, nós vamos entender o que esses dois modelos, eles explicam, sobre o que eles estudam esses dois modelos. E pode-se trabalhar com modelagem matemática em sala de aula? Nós já vimos que sim, pode-se trabalhar em modelagem matemática em sala de aula. Nós já vimos outros momentos, né? Em outras disciplinas você já teve conhecimento, você já teve o contato com a modelagem matemática, na disciplina de metodologia do ensino da matemática, já foi falado a respeito em seminários anteriores. Então, a modelagem de um todo, ela não é algo estranho para você. Em algum momento você já teve esse contato e já viu que ela pode sim ser utilizada em sala de aula, né? Mas de quem que foi a ideia? É isso que nós vamos fazer. Nessa aula nós vamos responder a todas essas perguntas, né, fazendo esse percurso histórico, conhecendo da onde surgiu, quem que usou primeiro, da onde vem as raízes da modelagem matemática quando nós falamos na educação matemática. Vamos falar também sobre esses modelos, que são considerados modelos clássicos. Mas para que a gente inicie a nossa aula, eu gostaria que você pensasse a respeito da seguinte questão. O que você entende quando se fala em modelagem matemática? Qual que é a primeira impressão, o que vem à sua cabeça quando eu falo modelagem matemática, né? Quando o seu primeiro contato com essa ideia, o que veio à sua cabeça, né? Eu gostaria que você pensasse a respeito dessa pergunta. Ao longo da nossa aula, nós vamos discutir a respeito sobre modelagem e, ao final, eu vou retomar essa pergunta para verificar se houve uma mudança de entendimento ou você, não, professor, eu continuo pensando que é a mesma coisa. Então, para a gente ver se à medida que você conhece um pouco mais sobre, né, você tem essa mudança. Eu vou contar para vocês também, né, quando eu retornar, o que eu entendia por modelagem, a primeira vez que eu tive esse contato, e ao final eu conto o que eu já começo a entender mais sobre modelagem. Daqui a pouco eu retorno para a gente discutir sobre essa questão.
primeira vez que eu tive contato com a palavra modelagem em matemática foi na graduação. Eu estava, acho que no segundo, terceiro ano da graduação, e um professor, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho um trabalho para desenvolver e é sobre a modelagem matemática do pão francês. Eu olhei para a cara dele e falei assim, o quê? Porque eu só entendi modelagem e pão francês. O que eu vou fazer com o pão francês? Primeira ideia que me veio, eu vou modelar. Mas como que eu vou modelar? O que é esse modelar? Eu não tinha a mínima ideia do que seria. Essa foi a minha primeira impressão quando eu tive contato com a palavra modelagem matemática pela primeira vez, né? Com o passar do tempo, eu fui estudando mais. Na minha graduação, eu fiz minha iniciação científica em modelagem matemática. Depois eu fiz o mestrado, coincidentemente, em modelagem matemática. E agora no doutorado eu também estudo sobre modelagem matemática. Então o meu entendimento ele foi evoluindo. E no final da aula eu conto para vocês o que eu tenho, né, entendido além daquilo que eu entendia lá no início, quando o meu professor ele falou pela primeira vez para mim que eu teria que fazer estudar sobre a modelagem matemática do pão francês. Essa ideia minha que veio de que eu teria que modelar alguma coisa vai ao encontro do que nós encontramos no dicionário. Quando a gente procura no dicionário modelagem, o que vem, né, de resposta é o ato de modelar, o ato de descrever. E sim, nós vamos modelar, mas nós vamos modelar matematicamente uma situação. E esse ato de modelar, ele vem sendo feito há muito tempo atrás, conforme a gente pode ver no quadro. Acompanhe. A modelagem matemática se manifesta desde os tempos mais remotos, em situações isoladas e pouco sistematizadas, que aos poucos foram constituindo o corpo de conhecimento que hoje nós denominamos matemática. Assim, a modelagem ela é algo antigo. E quem que começou a estudar, né, essa modelagem? Segundo Barbosa, o matemático aplicado, ele dedica seus problemas colocados por outras áreas do conhecimento. Então, eu tenho o matemático aplicado, ele não vai se dedicar exclusivamente a problemas vindos da matemática, não. Ele vai se preocupar com esses problemas que vêm de outras áreas, por exemplo, da biologia, da geografia, da física, de outras áreas. E uma das tarefas do matemático aplicado consiste na abordagem dos problemas postos por outras áreas que não a matemática. Então, os problemas eles vêm de outras áreas que não seja a matemática. E o trabalho do matemático aplicado é justamente, né, abordar esses problemas, ou seja, que são os problemas aplicados. E quando o matemático aplicado ele aborda esses problemas, ele vai buscar uma representação ideal, em termos matemáticos, de certos aspectos dessa situação. Observe que a situação ela não é proveniente da própria matemática, mas o matemático aplicado ele busca, né, uma representação em termos matemáticos. Ele vai buscar analisar aquela situação com a ajuda da matemática. E quando ele busca essa representação chama-se modelo matemático. E o processo de construção é a modelagem matemática. Observe que a modelagem, ela surgiu então dessa necessidade dos matemáticos aplicados de resolverem problemas de outras áreas do conhecimento. Os problemas que os matemáticos aplicados estão acostumados a resolver, eles não vêm da própria matemática, e sim de outra área. Quando ele vai resolver, quando ele vai analisar esse problema, que é de outra área do conhecimento, ele usa a matemática em busca de uma representação. Essa representação é o que a gente chama de modelo matemático. E o processo de se construir esse modelo matemático é o que nós chamamos de modelagem matemática. Esse entendimento é o entendimento, né, quando nós estamos na matemática aplicada, que vai ao encontro do que eu falei no início, né? Modelagem é o ato de modelar, mas como que eu vou modelar? Eu vou modelar a situação usando, criando, né, elaborando um modelo matemático. E quando eu elaboro esse modelo matemático, né, de certa forma, ele vai nos ajudar, nos auxiliar a entender a situação, que é uma situação de outra área, da física, da biologia, da geografia. Nós vamos ver um exemplo, que é o modelo de Malthus e Verrucci. Eles vêm para estudar uma situação que não é da própria matemática, e sim de outra área do conhecimento. Esse é o entendimento da modelagem matemática. É o processo de construção de modelos matemáticos. Mas o que são esses modelos matemáticos, né? Será que é qualquer coisa, qualquer símbolo matemático é um modelo matemático? Acompanhe no quadro a definição de modelo.
O modelo matemático, segundo Massarese, é um conjunto de símbolos e relações matemáticas que representam, de alguma forma, o objeto estudado. Então, o modelo não é qualquer coisa. O modelo é um conjunto de símbolos e relações matemáticas. Mas esses símbolos e essas relações, elas devem representar, de certa forma, aquilo que eu estou estudando. Se eu faço um modelo matemático que em nada representa o que eu estou estudando, que modelo matemático é esse? Ele não está me ajudando a analisar a situação. Esse é o papel do modelo matemático na modelagem. Ele vai nos ajudar a responder ao problema que nós criamos, né? Ele tem essa função. Se eu crio um modelo que em nada se assemelha à situação que eu estou estudando, para que vai servir esse modelo? Esse modelo não vai servir para nada. Então, o modelo, ele não é qualquer coisa. Ele é um símbolo, ele é uma relação que vai representar, né, o objeto que nós estamos estudando. E esse símbolo, essa relação, ela pode ser, né, das mais diversas formas, desde que ela represente a situação que nós estamos estudando. No quadro, nós temos alguns exemplos de modelos matemáticos. Aqui nós temos uma tabela. Ela pode sim ser considerada como um modelo. Por quê? Nessa tabela nós temos a relação de desmatamento da Amazônia, então estar se estudando essa situação do desmatamento da Amazônia, e ela mostra uma relação, olha, o ano com a área que foi desmatada. Então ela representa aquilo que nós estamos estudando, né? De certa forma. Isso, então, uma tabela pode ser um modelo matemático. Uma função também pode ser um modelo matemático. Aqui nós temos a função P de t é igual a P0 vezes e elevado a beta t. Essa é uma função do tipo exponencial, que nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, mas ela representa ali, no caso, a população, o crescimento da população em relação ao tempo. Então, a função também é um modelo matemático. Os gráficos, eles também são modelos matemáticos. Observe que esse gráfico ele representa a quantidade de vendas em relação ao mês. Então, ele tem essa representatividade daquilo que eu estou estudando. O modelo, então, é uma relação, é um conjunto de símbolos, mas que representa a situação. Uma coisa que você deve ficar bastante atento é que modelo matemático não é sempre uma função ou uma equação. Porque o que se tem no senso comum, quando se fala em modelagem matemática, é que quando eu vou buscar um modelo, eu sempre tenho que encontrar uma função ou uma equação. Isso é mentira. Como nós vimos, o modelo ele não é só essa função e essa equação. Ele pode ser outras situações, ele pode ser uma tabela, um gráfico. Isso tudo é modelo matemático. Quando nós buscamos esses modelos, dependendo do nível de escolaridade que nós temos, nós não vamos conseguir uma função do tipo exponencial, por exemplo, mas nós vamos conseguir uma relação. Os alunos eles vão utilizar objetos e símbolos matemáticos que vão representar aquilo que nós estamos estudando. Isso é um modelo matemático. Nós não devemos nos associar a ideia de modelo aos seus exemplos, e sim entender na raiz o que é esse modelo. Atente-se a isso. Nem todo modelo matemático não é sempre uma função. Pode ser uma tabela, um gráfico. Nós vamos ver exemplos disso ao longo das nossas aulas, né? Nem sempre nós vamos chegar numa função para resolver aquele problema, que nós estamos estudando da situação. Mas agora nós vamos conhecer os modelos clássicos. Como eu disse, né? Esses modelos, eles são clássicos e quando se fala em crescimento populacional. Observe que crescimento populacional não é um tema estudado na matemática em si. Não, é um tema estudado na geografia, na biologia, né? Dependendo do que se quer estudar. Esse problema ele veio de outra área do conhecimento. E esses modelos de crescimento populacional, eles descrevem e estimam populações. O objetivo, então, é analisar o crescimento da população. E ao analisar esse crescimento, nós vamos criar um modelo que vai nos ajudar a descrever e estimar populações para um dado ano. E quais são os modelos clássicos? São os modelos de Malthus e o modelo de Verhulst. Cada um desses dois, né, quando foi criar o seu modelo matemático para analisar, para estudar esse crescimento populacional, eles criaram hipóteses. O que são as hipóteses? As hipóteses são informações bem fundamentadas na situação que eu tenho. Então, eu vou levantar informações, mas essas informações não são qualquer coisa. Elas estão fundamentadas na situação, problema que eu estou estudando. Essas hipóteses, elas vão nos levar a
modelos matemáticos. Malthus se fundamenta em determinadas hipóteses, Verrucci em outras hipóteses. Nós vamos ver ao final que os modelos matemáticos deles, eles são diferentes. Isso mostra uma característica muito importante quando nós estamos falando em modelagem matemática. As hipóteses, elas vão nos guiar para a gente construir os modelos matemáticos. Então, se eu aqui crio uma hipótese e você aí cria uma outra hipótese que a gente está estudando uma situação, o meu modelo vai ser diferente do seu. Será que está errado? Não. O seu modelo, se ele se adequa às hipóteses, se ele está de acordo com a situação, seu modelo está certo, ele faz previsões boas. O meu também. Então, na modelagem, não tem certo e errado. Ah, o seu não deu igual ao meu, o seu está errado. Não, isso não existe. Existe um modelo adequado para a situação e um modelo que não é adequado para a situação. E isso tudo por causa das hipóteses. Elas têm papel fundamental em atividades de modelagem matemática. Nós vamos perceber, né, que essas hipóteses diferentes, esse caminho que leva à construção de modelos por esses dois modelos, o de Malthus e o de Verrucci. Vamos conhecer, então, quais são as hipóteses de Malthus. Segundo Bassanese, a proposta de utilização da matemática para estabelecer um modelo para o crescimento de uma população humana começou com o economista Malthus. E o que Malthus considerava para fazer o seu modelo matemático, né? Para Malthus, o alimento é necessário à subsistência do homem. Então, o homem precisa se alimentar, precisa que haja produção de alimentos para que ele, né, sobreviva. A paixão entre os sexos é necessária e deverá permanecer aproximadamente em seu estado permanente. O que isso quer dizer? Que é necessário que se tenha a reprodução humana, mas que haja um controle de natalidade. Malthus afirma que a capacidade de reprodução do homem, ela é superior à capacidade da terra de produzir meios para a sua subsistência. E a inibição do crescimento populacional é devida apenas à disponibilidade de alimentos. Malthus considera, ao considerar essas hipóteses, né, que a capacidade do homem de se reproduzir é maior do que a capacidade da terra, né, de gerar alimentos, e que o crescimento populacional ele só é inibido pela produção de alimentos, ele desconsidera fatores externos, por exemplo, um desastre ecológico, um desastre químico, isso pode reduzir o crescimento da população. Ele não considera esses fatores externos. O único fator que ele considera é a produção de alimento. Então, para ele, tendo produção de alimento, a população vai crescer, não vai ter um limitante. Essa é a ideia central de Malthus. A população, ela sempre cresce, não vai ter um fator inibidor. Por quê? Porque a produção de alimentos, ela acontece, né? Ela não vai deixar de acontecer. E pensando nessa ideia de produção de alimentos e reprodução humana, ele fala que essas duas ações, elas se comportam de acordo com alguns conteúdos matemáticos. Acompanhe no quadro quais são esses. Aqui nós temos a representação da reprodução humana. Vamos pensar assim, aqui eu tinha uma pessoa, 2, 4, 8. O que aconteceu? Daqui para aqui nós multiplicamos por 2, multiplicamos por 2 e multiplicamos por 2. Isso é uma característica de que conceito matemático? De uma progressão geométrica. Nós temos aqui um termo, né? Uma progressão que ela tem razão 2. Então, para Malthus, a reprodução humana, ela acontecia, né? Ela se comportava, o seu comportamento da reprodução humana era de acordo com uma progressão geométrica. E a dos alimentos? Vamos ver qual era o comportamento dos alimentos. Aqui representados pelos tomates. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. O que aconteceu? Somamos 1 e somamos 1. Essa característica de se somar sempre um termo constante é uma característica da progressão aritmética. Então, o comportamento da reprodução humana, ele era de acordo com a progressão geométrica. E o comportamento da produção de alimentos era de acordo com uma progressão aritmética. E isso vai ao encontro do seu postulado. Ele não fala que a capacidade do homem de se reproduzir é superior à capacidade da terra de produzir alimentos. Observe que aqui na primeira linha nós temos a mesma quantidade. Na segunda,
a mesma. Mas na terceira linha, nós já temos 4 pessoas e 3 tomates. A capacidade do homem de se reproduzir é maior. Aqui nós temos 8 pessoas e 4 tomates. Por que isso acontece? Justamente pela característica, né, de cada uma das funções ali envolvidas. A progressão aritmética, nós sabemos que ela cresce, o seu crescimento é mais rápido do que o de uma progressão aritmética. Na progressão geométrica, nós estamos multiplicando por um valor constante e na progressão aritmética, nós estamos somando. Então, o crescimento na geométrica é maior do que na aritmética. E isso, né, baseado nessas hipóteses, baseado na hipótese de que não existe um fator limitante, né, a população ela sempre vai crescer. Ela não vai estagnar, ela não vai ter nenhum desastre que vai fazer com que essa população não cresça, ela vai sempre crescer. Baseado nessa ideia, Malthus ele criou o seu modelo. Para desenvolver o seu modelo, ele usa o conteúdo de equações diferenciais ordinárias, que não é o nosso objetivo. Eu vou apresentar para você qual é a equação diferencial ordinária que ele utiliza, não vou resolvê-la, hoje eu vou trazer a resposta, por quê? As equações diferenciais ordinárias é um conteúdo que para a gente resolver, ele demanda trabalho, demanda bastante cálculos que vocês ainda não foram apresentados. Então, as EDOs nós não vamos resolver, eu só vou trazer a resposta e vou mostrar para você qual que é a EDO que ele utiliza para resolver. O que é uma EDO, né, ou equação diferencial ordinária? É uma equação que envolve, na sua forma, equações derivadas. Nós temos a equação do segundo grau, não é? Que é do tipo ax² mais bx mais c. As equações diferenciais ordinárias, elas envolvem derivadas e funções, conforme a gente pode ver o exemplo no quadro. Acompanhe. Essa daqui é uma EDO. É a EDO, né, que vai representar o crescimento da população para Malthus. Nessa EDO, nós temos aqui a variação da população em relação ao tempo. Nós temos aqui uma derivada, que é um conteúdo que você já viu lá em cálculo diferencial e integral 1. Para Malthus, então, a variação da população em relação ao tempo, ou seja, a taxa segundo a qual a população de um país cresce em um determinado instante, ela é proporcional à população total daquele país no instante. Esse K aqui é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Para Malthus, existe essa ideia, a variação da população em relação ao tempo, ela é proporcional à população em um determinado instante. Ele considera que a população no tempo zero é dada por um P0, que é a população no tempo inicial. Resolvendo essa EDO, que não é o nosso objetivo, nós vamos encontrar a seguinte função. A população em função do tempo, ela é dada por P de zero, que é a população inicial, vezes E elevado a KT, onde K é a constante de proporcionalidade. Com isso em mente, eu tenho a seguinte atividade para você. Considere as informações abaixo sobre a população brasileira no período de 56 e não 51 anos, como está aqui. Essa população ela está dada em milhões e eu quero saber qual o valor de K da função P de T igual a P0 E elevado a KT, considerando esses dados da tabela. Então, nós temos os dados da tabela e você deve encontrar quem é o valor do K. Nós podemos assumir que em 1940 o T é igual a 0 e em 1950 o T é igual a 10. Passaram-se 10 anos de um tempo para o outro e assim sucessivamente. Então, com essas informações, encontre o valor do K, que daqui a pouco eu retorno para a gente descobrir qual é esse valor.
Para encontrar o valor do K, nós vamos utilizar aqueles dados da tabela e a ideia é ir relacionar, né, 1940 com o tempo zero, 1950 com o tempo 10. Acompanhe no quadro a solução. Considerando, então, que o P de zero é a primeira população que nós temos ali, né? Então, P0 é 41.236.000. Lembrando que esses valores, eles são dados em milhões. E o P de 10, que é o valor exatamente posterior, né? Que é o valor do ano de 1950, ele é 51.944.000. Nós vamos substituir esses valores na função que nós encontramos, que é uma função do tipo exponencial. Nós sabemos que P0 é 41.236.000, o T é 10. Nós temos qual que é a população nesse tempo 10? 51.944.000 é igual a 41.236.000 e elevado a 10K. Como nós queremos encontrar o valor do K, nós vamos dividir de ambos os lados da igualdade por 41.236.000. Nós vamos ter essa divisão igual a E elevado a 10K. Fazendo essa divisão, nós vamos ter esse resultado igual a E elevado a 10K. Quando nós temos, né, a variável que nós estamos buscando no expoente da função exponencial, nós podemos usar a seguinte propriedade: ln de E elevado a K é igual a K. Então, utilizando essa propriedade, nós vamos aplicar ln de ambos os lados da igualdade. Lembre-se, o que eu faço de um lado da igualdade, eu também tenho que fazer do outro lado da igualdade. Então, ln desse valor é igual a ln de E elevado a 10K. Utilizando essa propriedade, nós vamos ter que 10K é igual a 0,230854, né, que é aproximadamente 0,023. Assim, o nosso modelo malthusiano para a população brasileira, ou seja, o modelo que vai descrever a população brasileira com base naqueles dados que nós temos, né, de acordo com as ideias de Malthus, é o seguinte: P de T igual a 41.236.000 e elevado a 0,023 T menos 1.940. Aqui, né, você coloca o ano e você encontra, né, faz a substituição. Por exemplo, eu quero estimar a população em 2016. Então, é só a gente substituir aqui no lugar do T, o 2016, e realizar as contas, que é exatamente a próxima questão que eu tenho para você. Considerando o ano de 2006, qual seria a estimativa da população brasileira de acordo com o modelo malthusiano? Então, utilizando aquele modelo, né, faça essa estimativa, que daqui a pouco eu volto para a gente descobrir qual seria a população em 2016 pelo modelo malthusiano.
Para a gente fazer essa estimativa, basta que a gente substitua no ano de 2000, no lugar do T, o ano de 2016 e façamos, né, as contas necessárias que nós vamos encontrar qual é a estimativa da população para 2016. No quadro, nós temos esse valor, acompanhe. Aqui, então, nessa tabela, nós temos aqui que em 2016 a população, de acordo com o modelo, é de 236 milhões, era, né, de 236 milhões, 822 mil pessoas. Essa era a população em 2016, de acordo com o modelo. O que essa tabela aqui nos mostra? Essa tabela é algo bem comum quando a gente trabalha com atividade de modelagem matemática, porque nós vamos fazer um modelo matemático e nós vamos verificar se esse modelo ele se adequa ou não à situação que nós estamos estudando. E para a gente ver se ele se adequa ou não, nós podemos buscar, né, verificar se ele nos dá boas aproximações. Quando o modelo nos dá boas aproximações, então nós temos que esse modelo é um bom modelo para aquela situação. E como que a gente faz isso? Aqui nós temos os valores reais, né, os dados que nós temos da situação. E na última coluna nós temos o modelo. O que é esse modelo? São os dados que o modelo nos fornece. Então, como que nós fazemos isso? Nós substituímos, né, no lugar do T, o valor de 1940. Aí nós vamos encontrar 41.236. No lugar do T, 1950, nós encontramos esse valor. No lugar do T, 1980. Então, nós vamos fazer 1980 menos 1940, multiplicar pela constante K, elevar ao expoente e depois multiplicar pela população inicial. Quando nós fazemos isso, pelo modelo, nós vamos encontrar 103.473 mil pessoas, que é um valor relativamente próximo ao valor real. Em 2016, a população ela seria de 206.081.432 pessoas, de acordo com o censo demográfico. Pelo nosso modelo, nós temos aí 236.822 mil pessoas, né? Uma diferença de 30 mil milhões de pessoas. É uma diferença razoável se a gente for verificar que a situação ela trabalha, né, com uma quantidade muito grande de pessoas. Dependendo do nosso objetivo, esse é um bom modelo para que a gente faça estimativas. Malthus, então, considera que em seu modelo, né, e quando a gente representa, Malthus considera que no seu modelo, a população ela vai crescer indefinidamente. Isso a gente pode ver bem claro no gráfico, acompanhe. Nesse gráfico, nós temos a representação dos dados que geraram de acordo com o modelo que nós criamos. Então, esses pontos aqui são os valores da última coluna que eu mostrei anteriormente. E observe que ele nos mostra o quê? Que a população ela vai crescer, ela não vai ter fim. Ela vai crescer indefinidamente. Essa é a grande característica do modelo malthusiano. A população cresce indefinidamente, ela vai para o infinito. Não vai ter nenhum desastre natural, nenhum desastre químico que vai fazer com essa população ela pare de crescer. Ao contrário de Malthus, Verhulst, ele já não acha isso. Ele não acha que a população vai crescer para o infinito. Não, ele acredita que há sim um momento que a população ela tem um valor limite, que ela não vai ultrapassar aquele valor, que o seu crescimento, né, vai variar em torno desse valor de limite. Essa é a principal hipótese que Verhulst ele utiliza. Acompanhe no quadro as ideias de Verhulst. O modelo do sociólogo belga Verhulst supõe que toda a população é predisposta a sofrer inibições natural em seu crescimento, devendo tender a um valor limite constante quando o tempo cresce. É um modelo de crescimento mais significativo do ponto de vista biológico e realístico. Você consegue imaginar uma situação em que algo vai crescer, 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 crescer e não vai ter um fim, né? É algo difícil de se imaginar, principalmente com a população. Imagina se a população crescesse, 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 crescesse e não tivesse um fim. Será que a gente ia ter lugar para colocar todo mundo, né? E essa é uma das questões. E Verhulst, ele leva em consideração alguns fatores que podem inibir a população. E ao levar em consideração esses fatores que vão inibir a população, ele coloca um valor limite. No gráfico, no quadro, nós temos como que seria essa representação. Olha, a população ela vai crescer normalmente, porém, ela vai se estabilizar, ela tem um valor limite, representado aqui por M.
Essa é a ideia do modelo de Verhulst, né? E Verhulst, esse modelo, ele também é conhecido como curva logística. Então, você pode encontrar essas duas ideias, né? Modelo de Verhulst ou curva logística. E ele prega justamente essa ideia. Existe um fator limite. Para aquelas situações que você está estudando que possuem um limitante, o modelo de Verhulst ou o modelo logístico, ele é o mais adequado para você analisar a situação, né? Principalmente situações que envolvem crescimento de algo. Esse é o modelo mais recomendado para que você utilize, porque ele é mais realístico. É muito difícil a gente imaginar algo que só cresce, cresce, cresce. Pautado nessa ideia, né, de que existe um valor limitante para a população, Verhulst também desenvolve o seu modelo. E o seu modelo também é deduzido a partir de uma equação diferencial ordinária. Não é o nosso objetivo resolver essa equação diferencial. Eu vou mostrar para você qual é a EDO e logo em seguida eu já mostro qual é a solução dessa EDO. Como eu disse, para deduzir um modelo por meio dessa EDO, envolve cálculos, envolve muito trabalho, que não é o objetivo da nossa aula. Acompanhe no quadro qual é a EDO. Nós temos aqui que a variação da população em relação ao tempo, ela é dada por uma constante de proporcionalidade que multiplica a população em um determinado instante, que multiplica 1 menos a população dividido por L. Observe que aqui aparece o valor L. Esse L, ele é justamente o limite da população a qual se referia Verhulst, né? É esse limitante, é esse valor que a população ela cresce até ali. Depois dali ela já não cresce mais, ela varia, o seu crescimento ele varia em torno desse valor limite. Aqui também a população no tempo inicial é P0. E resolvendo essa EDO, nós vamos chegar na seguinte solução. P de T é igual a L vezes P0, P0 mais L menos P0, vezes Z elevado a menos KT. Quando nós dividimos ambos os lados, tanto o numerador quanto o denominador, por P0, né, e fazemos algumas manipulações, nós vamos encontrar essa expressão. L, que dividido por L sobre P0, menos 1, E elevado a menos KT, mais 1. Então, essa é a expressão matemática, né, que vai nos dizer, né, sobre o modelo de Verhulst. É essa expressão que descreve o crescimento da população de acordo com as ideias de Verhulst, de acordo com a ideia que existe um limitante. Considerando as informações sobre a população brasileira que nós fizemos lá na atividade em sala 1, então nós descobrimos, fizemos um modelo matemático, né, malthusiano com aqueles dados, né? A partir daqueles dados nós descobrimos uma função que estima a população brasileira de acordo com o modelo malthusiano. E aqui eu trouxe já o modelo, de acordo com aqueles dados que eu mostrei para você lá na atividade 1, o modelo de Verhulst. Eu já trouxe pronto, porque ele não é tão simples de se encontrar os valores conforme no modelo malthusiano, né? Nós teríamos que encontrar esse valor limite, que não é algo tão simples, tão trivial para se encontrar, e o nosso objetivo não é aprofundar nesse tipo de conceito matemático. Então, eu já trouxe aqui para você qual é o modelo. Então, nós temos ali que o modelo que vai descrever a população brasileira, segundo Verhulst, né, é de 248.656.000, dividido por 3,787, E elevado a menos 0,0418, que multiplica T menos 1950, mais 1. Esse é o modelo, então, que vai descrever a população brasileira de acordo com as ideias de Verhulst. Com base nesse modelo, eu gostaria que você estimasse a população para os anos de 2000 e 2016. Para fazer isso, basta que você substitua 2000 e 2016 na variável T. Daqui a pouco eu retorno para mostrar para você como que a gente faz isso.
Para a gente resolver essa atividade, como eu falei, nós vamos substituir no lugar do T, 2000 e 2016, respectivamente. Acompanhe no quadro como que a gente vai fazer isso. Então, aqui nós temos o nosso modelo matemático e no lugar do T, nós vamos substituir 2000. Eu trouxe para você na câmera de documentos o passo a passo de como que nós vamos realizar, né, essas operações. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso modelo matemático, né, 248 milhões, né, olha aqui o T, e nós vamos calcular a população no ano de 2000. Para isso, nós vamos substituir no lugar do T, 2000. Qual que é a primeira conta que nós vamos fazer? Aqui está dentro do parênteses. Então, nós vamos substituir 2.000 menos 1.950. Nós vamos obter 50. Esse valor agora nós vamos multiplicar por menos 0,0418. Nós vamos obter essa linha que você desconsidera. Nós vamos obter esse valor, olha, 0,0418 vezes 50, nós vamos obter menos 2,09. Qual a próxima conta que nós vamos fazer? A exponencial. Então, nós vamos ter que elevar e a menos 2,09. E aí, eu vou fazer aqui na calculadora para você ver como que a gente vai encontrar a função exponencial, né? Onde a gente encontra a função exponencial aqui na calculadora. É essa daqui, ó. Acima do ln, nós temos a função e de x. Nós precisamos utilizar essa função. Como que nós vamos fazer isso? Como ela está em amarelinho, nós vamos utilizar a função shift ln. E depois nós vamos digitar o número que nós queremos, menos 2,09. Nós vamos obter esse valor, que é o valor que se encontra agora aqui na nossa solução, ó. Então, e elevado a menos 2,09 é esse valor aqui. Qual a próxima conta que nós fazemos? Nós vamos multiplicar esse valor por o que está dentro do parêntese. Fazendo essa multiplicação, nós vamos obter esse valor. Próxima conta, vamos somar 1 no expoente. Somando 1 no expoente, nós temos esse valor. Qual que é o próximo passo? Dividir esse valor por esse valor. Ao fazermos isso, nós vamos encontrar 169.337.000 pessoas. Então, essa seria a estimativa para o ano de 2000. Retomando ao quadro, nós temos também o valor de 2016, né? Então, aqui no quadro, nós temos a população em 2016, que é de 200.533.000, conforme a gente pode ver no quadro. Ambas as populações, ambos os resultados, eles são dados, então, em milhões. Para você encontrar a população de 2016, você vai fazer o processo análogo ao que eu realizei na câmera de documentos. Aqui também nós podemos, né, comparar o modelo com os dados do IBGE, fazendo da mesma forma que nós fizemos para o modelo malthusiano. Então, nós vamos jogar esses períodos, né, no lugar do T, substituir esses períodos no lugar do T, e nós vamos encontrar aqui o modelo, né, o valor, a estimativa, de acordo com o nosso modelo. Observe que a estimativa do modelo malthusiano, ela é mais próxima dos valores reais, né, do modelo de Verhulst, perdão, não malthusiano, ela é mais próxima do que o do modelo malthusiano. Olha, observe que aqui em 2000, a população no censo era de 169.590.000 pessoas, 693. E pelo modelo malthusiano era 169.337.000, é algo bem próximo, né? Assim como na população de 2016, olha, 206.081.000 pessoas e aqui 200.533.000 pessoas, né? Então, o modelo de Verhulst, a aproximação dele, né, quando a gente compara o valor real com o valor estimado, né, nós temos os valores mais próximos do que o modelo malthusiano. Isso se deve pelo fato, né, pela característica da função que descreve cada um dos modelos. No quadro, nós temos o gráfico de dispersão agora desses dados que a gente encontrou. Observe que aqui o crescimento, ele é mais lento, né? O crescimento, ele é mais lento e ele tende ao quê? A se estabilizar. Ele tende àquele valor limite que Verhulst falou. E essa diferença, ela fica muito evidente
justamente quando a gente compara esses dois modelos. Em azul, nós temos o modelo de Malthus e em laranja, nós temos o modelo de Verruche. Comparando esses dois modelos, a diferença ela fica evidente. Observe que até 2000, né, os valores, tanto do modelo de Malthus quanto para o modelo de Verruche, as estimativas que eles dão, são bem próximas, né? São valores bem próximos. No primeiro ano aqui, a gente nem consegue distinguir, né, qual é a bolinha, qual que é a cor da bolinha, né? A laranja tá porque ela está sobreposta, mas a azul, ela está logo abaixo da laranja. Então, esses valores, eles são muito próximos. As estimativas dadas pelo modelo de Malthus, pelo modelo de Verruche, para períodos curtos de tempo, são bem próximas. O problema é quando nós temos períodos mais longos de tempo. Observe que a partir de 2000, olha o que acontece com o modelo de Verruche, né? Ele tende a se estabilizar, enquanto que o modelo de Malthus, aí que ele cresce, né? O modelo de Malthus, para períodos muito longos, para tempos muito longos, o seu crescimento é muito maior, ele cresce muito mais rápido para períodos de tempo maiores. Enquanto Malthus cresce, Verruche, ele se estabiliza, né? Ele tende àquele valor limite que ele considera. Por que esses modelos são tão diferentes? Por causa das hipóteses que eles assumiram. Malthus assume que não há esse valor limite, que a população sempre vai crescer, crescer, crescer. E Verruche já assume que não há sim um valor limite. O modelo de Malthus está errado? Não. O modelo de Verruche está errado? Não. Dependendo da situação que eu estou estudando, o modelo de Malthus ele é mais adequado. Dependendo da situação, o modelo de Verruche é mais adequado. Então, não existe certo e errado. É adequado, não é adequado, se adequa mais à situação, ele estima melhor a situação do que outro. Então, você tem que ter bastante claro isso em mente. E quando a gente cria o modelo matemático, ele vai te dar a aproximação exatamente do valor dos dados reais? Não. A gente viu que tanto o modelo de Malthus quanto o modelo de Verruche, quando a gente vai fazer as estimativas, né, nós temos valores próximos. Por que isso? Porque a gente faz simplificações, a gente tem outras hipóteses, leva em consideração outras hipóteses. Então, em modelagem matemática, não existe modelo certo e errado e não existe um modelo que vai te dar exatamente, vai te dar os valores exatamente daqueles dos dados reais, né? O seu modelo ele tem que ter feito bastante simplificações, muitas simplificações para ele dar o valor exato daquilo que você coletou. Sempre serão valores aproximados, né? Pode ser que algum modelo ele dê exatamente aquilo, mas aí foram feitas muitas simplificações. Essa é a grande ideia por trás da modelagem, né? Você vai fazer estimativas, mas essas estimativas elas são valores aproximados e não valores exatos. Vimos os modelos de Malthus e Verruche, vimos que as hipóteses que os dois criaram são diferentes e isso levou a modelos diferentes. Mas o que isso tem a ver com a modelagem matemática que nós estamos estudando? Acompanhe no quadro. Pode-se dizer que o modelo de Malthus ele é apropriado para populações que se reproduzem sem restrições no meio ambiente, como uma colônia de bactérias em um ambiente térmico adequado e rico em nutrientes. Como eu disse, o modelo de Malthus ele pode ser adequado para algumas situações. Nesse caso aqui, para estudar o crescimento de colônia de bactérias, quando eu tenho controle, né, do ambiente em que está ali. O modelo de Verruche, por sua vez, ele é apropriado para populações que, ao crescer, enfrentam restrições de espaço, suplementos ou competições com outras espécies. Já o Verruche, quando eu tenho essa situação de alguma inibição, eu utilizo esse modelo. E aí, né, o que a modelagem tem a ver com isso tudo? Esses modelos que eu trouxe, eles só vêm para corroborar a ideia de Berry e Houston. Eles sustentam que podemos chamar a modelagem matemática como todo o processo de abordagem de um problema real, incluindo a formulação do modelo, cujo objetivo é a resolução do problema. Berry e Houston, eles vêm, então, para trazer aquilo que nós temos como sendo o entendimento aceito na comunidade da matemática aplicada. A modelagem é esse processo, onde eu vou estudar uma situação real, né, por meio da matemática, que foi justamente o que Malthus e Verruche fizeram. Eles estudaram uma situação, que é o crescimento populacional,
né, utilizando ferramentas matemáticas, criaram um modelo matemático que é utilizado até hoje para analisar determinadas situações. Esse é o entendimento quando a gente fala na matemática aplicada. Eu vou usar as ferramentas matemáticas para analisar aquela situação, criando um modelo. Modelo esse que vai responder ao problema que eu estou procurando, né? E esse processo que nós fazemos da criação do modelo para responder o problema é o que nós chamamos de modelagem matemática, no âmbito da matemática aplicada. Nós vamos ver que no âmbito da educação matemática, ela vai além. Barbosa ainda traz, né, algumas ideias sobre os modelos, acompanhe no quadro. Segundo Barbosa, os modelos matemáticos parecem servir de maneira satisfatória à tarefa de descrever e predizer fenômenos físicos. Tem-se a impressão de que é um domínio mais livre da interferência humana, em que os fatos acontecem independentemente do olhar humano. Então, essa é a ideia dos modelos. Os modelos, como você viu, ele tem um papel central quando nós falamos em atividades de modelagem matemática, né? Eles têm um papel primordial, porque é eles que vão nos auxiliar, a criação desses modelos, que vai nos auxiliar a resolver o problema, né, que nós queremos estudar. Nós vimos, então, fizemos esse percurso histórico, vimos que a modelagem matemática, ela está lá no âmbito da modelagem da matemática aplicada, vimos que ela é o processo de construção de modelos matemáticos que vão analisar uma situação real. E no início da aula eu fiz uma pergunta para você, o que você entendia sobre modelagem matemática? E agora eu refaço outra pergunta, acompanhe no quadro. Depois do que já foi discutido, como que você entende a modelagem matemática? Então, de acordo com o que nós discutimos, teve uma mudança no seu entendimento? Daqui a pouco eu retorno para contar para vocês qual que foi a mudança no meu entendimento depois que eu estudei sobre modelagem matemática.
Bom, depois que eu me aprofundei os estudos sobre a modelagem matemática, né, aquela ideia do ato de modelar, ela foi se modificando. E é isso que nós vamos fazer ao longo das nossas aulas, né? Nós vamos modificar essa ideia de que modelagem é simplesmente o ato de construir um modelo matemático. Modelagem, ela vai além. À medida que fui aprofundando os meus estudos, eu entendi que ela não é só eu construir um modelo. E esse modelo, ele não está ali para nada, né? Esse modelo ele vai me auxiliar a encontrar uma resposta ao meu problema. É preciso que eu interprete, que eu analise esse modelo. E esse modelo matemático, ele pode me ajudar a ensinar matemática. Esse que foi o grande mudança no entendimento da primeira vez que eu conheci modelagem matemática e depois, à medida que eu fui aprofundando os meus estudos nessa tendência, né? Eu posso utilizar a modelagem para ensinar matemática. Quem que teve essa ideia aqui no Brasil? Acompanhe no quadro o desenvolvimento, né? Segundo Barbosa, o debate sobre a incorporação das aplicações de modelagem ao ensino de matemática retrocede às primeiras décadas do século XX. O germe do movimento de modelagem matemática na educação matemática, observe que agora o nosso foco não é mais estudar a modelagem na matemática aplicada, e sim na educação matemática. Ele está ligado no Brasil aos trabalhos de um grupo de professores do IMEC, da Unicamp. Na década de 70, utilizava esse método com alunos da iniciação científica. Coincidentemente, esse também foi o meu primeiro contato com a modelagem matemática. Foi por meio de uma iniciação científica. E é no meio dos anos de 1980, com as influências dos estudos socioculturais produzidos pelo professor Ubiratã D'Ambrosio, que o movimento ele começa a se consolidar, sob a liderança do professor Rodney Bassanese. Rodney Bassanese é considerado o precursor da modelagem matemática na educação aqui no Brasil. Você, ao longo da aula, provavelmente notou várias citações de Bassanese. Por quê? Porque ele é considerado o pai da modelagem aqui no Brasil. Foi ele que introduziu essa ideia de ensinar matemática por meio da modelagem. Como que ele fez isso? Em 1983, o Bassanese, ele utilizou a modelagem matemática em um curso de especialização para professores em Guarapuava, no Paraná. Além disso, na disciplina de cálculo diferencial integral, no curso de tecnologia dos alimentos da Unicamp, o Bassanese, ele conduziu essas aulas, né, a partir de um problema matemático aplicado posto por um dos seus alunos. Um dos alunos queria entender o seguinte problema: meu pai planta batatas, colocando cada semente a uma distância de 30 centímetros. Queria saber por que ele faz dessa maneira. Então, o Bassanese, ele introduziu, né, ele pensou na disciplina de cálculo diferencial integral, né, ele desenvolveu os conceitos ali presentes, utilizando esse problema de plantar batatas. Bassanese, ele é responsável pela introdução da modelagem nesse âmbito da educação matemática, onde o nosso objetivo com a modelagem é ensinar matemática. Eu quero ensinar matemática. Eu quero mostrar para o meu aluno que a matemática, ela tem uma relação, né? Alguns autores trazem que a matemática, o mundo da matemática encontra-se aqui e o mundo real encontra-se aqui. E quem faz essa ligação entre esses dois mundos é justamente a modelagem. Por quê? Porque ela trabalha situações reais, ela trabalha situações do cotidiano. Mas lembre-se, o cotidiano que pode ser um cotidiano para mim, pode não ser cotidiano para você. Mas ela trabalha situações do dia a dia, situações que nós podemos nos deparar. Por isso, né, a modelagem, ela veio para a sala de aula para ajudar a ensinar matemática, utilizando essas situações, analisando essas situações. No quadro, nós temos mais informações. E a partir desse momento que o Bassanese, ele desenvolve as suas aulas de cálculo diferencial integral, a partir do problema da batata, né? O movimento, a proposta da modelagem no ensino de matemática, ela se expandiu para outros níveis de escolaridade, né? Não só no ensino superior, despertando o interesse de diversos educadores matemáticos e resultando em dissertações de mestrado e teses de doutorado, né? A partir desse momento que o Bassanese, ele introduziu essa ideia para se ensinar matemática, o movimento ganhou forças. Prova disso é a quantidade de eventos que nós temos relacionados à área.
Por exemplo, nós temos eventos específicos sobre modelagem matemática na educação matemática. Nós temos um evento nacional, que é a Conferência Nacional sobre Modelagem Matemática na Educação Matemática. Ela acontece em determinados períodos de tempo. E em alguns estados nós temos também eventos regionais. No Paraná, por exemplo, nós temos o Encontro Paranaense de Modelagem Matemática em Educação Matemática, que coincidentemente acontece esse ano na cidade de Cascavel. Então é um evento onde os pesquisadores eles vão se reunir, né, para discutir sobre modelagem matemática. Não só pesquisadores, mas também os professores de educação básica que estão ali preocupados em trazer essa metodologia para a sala de aula. Nós temos também um evento internacional. Então a modelagem ela é difundida não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente. Por quê? Nessas pesquisas de mestrado e de doutorado, tem se verificado que a modelagem, quando inserida em sala de aula, ela favorece para a aprendizagem do aluno. O aluno tem uma aprendizagem significativa, o aluno se sente mais motivado, mais interessado. Então, são vários os resultados que tem que mostram, né, como que a modelagem matemática ela pode auxiliar na sala de aula e como que ela pode fazer bem, né, para a aprendizagem do nosso aluno. Esse agora vai ser o objetivo a partir desse momento da nossa aula, né? A próxima aula nós já vamos falar sobre a modelagem matemática, mas o foco dela na educação. Mas para que a gente entenda a modelagem na educação, é necessário que a gente entenda, né, da onde ela surgiu, que foi o que nós fizemos hoje na nossa aula. Com isso, finalizo a minha aula. Até a nossa próxima aula de modelagem matemática.